melhor salva de palmas. Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, povo de Deus. Amém. Pode sentar todos. Olá, amigos de casa. Essa é a segunda reunião de hoje. Tivemos a primeira às 9, essa é a tarde, 3 horas, e a última às 7 horas da noite. E hoje, olha, eu sei que eu sou suspeito, mas hoje a palavra está forte. Pensa numa palavra poderosa. Pensa numa palavra forte. Eu peço que você preste muita atenção, porque hoje o Espírito Santo vai falar com você. Amém, pessoal? Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. O tema da minha mensagem que Deus colocou no meu coração é o seguinte, ó. Não permita que Satanás assuma a central de comando. Tudo que o diabo quer é assumir a central de comando. E eu e você não podemos permitir que Satanás assuma a central de comando. Vamos lá? Provérbios 23, versículo 7. Está escrito assim, olha lá. Porque, como, o que, pessoal? Imaginou. Imagem vem de imagem, entendeu? Imaginar é de uma figura, de uma imagem. Presta atenção, olha lá. Porque como imaginou, aonde? Na sua alma, na sua mente, assim é. Então você é o que você pensa. Já diz um filósofo, penso, logo existo. Preste bem atenção nisso. Você está aqui hoje que você pensou. Não, hoje eu vou lá na igreja. Ou não foi assim? Hoje você está com essa roupa, você olhou, não, essa aqui ficou legal, você pensou. Preste bem atenção, preste muita atenção. Olha o poder do pensamento, olha só. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Olha só, ele te dirá, come e bebe. Continua. Mas o seu coração não estará contigo. Então olha o que a Bíblia está dizendo. O sábio Salomão está dizendo, cuidado com a sua mente. Cuidado com aquilo que vem na sua mente. Por quê, pastor? Porque a sua mente vai comandar as suas atitudes. Presta atenção, é um processo. Primeiro vem o pensamento, vem a mudança de comportamento e gera uma atitude que vira uma consequência. Presta atenção, eu penso, mudo meu comportamento, minhas atitudes, e ali vai vir as consequências. Como assim, pastor? Segundo aos Coríntios 10, versículo 3. Vamos lá? Segundo aos Coríntios 10, versículo de número 3. Coloca na tela aí, Baruque. Olha lá. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Pastor, como assim? Preste bem atenção. Ele está dizendo para nós que o natural nós vamos viver. Por exemplo, hoje você acordou, abriu os olhos, ouviu lá a esposa falar, o despertador tocar, é o natural. Foi lá andando com seus pés, né? Tato. Pegou a sua escova de dente, escovou o dente, ajeitou o cabelo, caminhou até a igreja. Então tudo isso é o quê? O natural. Diga comigo, natural. Mas olha só o que ele está dizendo, olha só. Porque andando na carne, presta atenção, não militamos. Presta atenção. Não militamos segundo a carne. Então ele está dizendo, você pode até viver no natural, mas surgiu uma guerra, você tem que entrar no espiritual. E aí que muitos de nós falhamos. E aí muitos de nós erramos. Porque a gente quer vencer as guerras, sabe como? No natural. Batendo boca, xingando, fazendo chantagem, indo para agressão. Isso tudo é natural. Ele está dizendo, você não vai vencer no natural. Quando vem a luta, na sua cabeça tem que virar uma chave. Eu tenho que sair do natural. Eu preciso entrar no espiritual. Vocês estão entendendo? Olha só. Porque andando na carne. Não lutamos, não militamos segundo a carne. Continua. Olha só. Porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais. Você viu? Então existem armas, existem atributos, capacidades que não são naturais. Existem habilidades, capacidades que são espirituais, é o que ele está dizendo.
Nós vamos aprender sobre armas hoje. Não são carnais, mas sim, olha só, poderosas em... Agora eu cheguei onde eu queria. Olha só, para a destruição do quê? Viu? Se é destruir, é porque foi construído. Então a nossa maior arma é destruir o que o diabo construiu na nossa mente. Vocês entenderam? O próprio Deus está dizendo, não luta no natural, luta no espiritual, destruindo pensamentos que o diabo tenta vir na sua mente. Você nunca vai ver um homem aí, presta atenção, você nunca vai ver um demônio andando de fuzil. Você já viu o demônio andando de fuzil? Mas você já deve ter visto algum jovem andando. Você entendeu? O demônio é espírito. Ele não vai andar com fuzil. Ele vai no pensamento do jovem e faz ele pegar o fuzil. Você entendeu? Você nunca vê um demônio aí roubando. E lá o demônio saindo do banco com um saco de dinheiro. Não. Mas você vê uma pessoa portando uma arma e roubando. Você entendeu? O diabo deu aquele pensamento e a pessoa agiu. Você não vai ver um demônio adulterar. Mas o demônio vai na cabeça daquela pessoa que está casada, passa a ideia, é o que ele está dizendo. Ele vai colocando pedras e vai se formando uma fortaleza. Por exemplo, ó, vocês estão vendo aqui esse véu, não está? Está vendo o véu? Vê, ali, por mais que tenha essas outras luzes lá, mas está escuro. Aqui está claro, mas aqui está escuro. Vamos supor que isso aqui fosse um muro. Por mais que aqui estivesse iluminado, aqui a luz não ia entrar, porque tem uma barreira, tem um muro que impede a luz de entrar. O que o diabo faz? Ele cega o entendimento. Segundo aos Coríntios 4:4, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. É isso que o diabo faz, ele cega. Como é que o diabo cega? Próximo versículo. Você vai gostar demais agora. Ó, destruindo os... Isso aí, o diabo te dá conselho. Cuidado com os conselhos do diabo. Ah, não dá o dízimo esse mês não, Deus entende. O seu caso é diferente. Aí lá na frente você se arrebenta. Não, precisa ir para a igreja não. Você já foi domingo. Você vai ficar ficando fanático, hein? Indo para a igreja todo dia. Pensamento. O segredo é, o diabo e Deus estão lutando pela sua cabeça. Tanto que quando a pessoa frequenta o espiritismo, quando ela se torna adepta àquela religião, o que é a primeira coisa que ela tem que fazer? Raspar o quê? Fala! O diabo quer entrar no centro do comando. Entendeu? Porque aqui é o lugar da decisão. Aí se o diabo assume, ele fala na cabeça que o homem é mulher. Fala na cabeça da mulher que a mulher é homem. Fala para a pessoa largar o trabalho. E assim por diante. Por que o diabo agora está pegando até as criancinhas? Por quê? Por quê? Qual é o alvo do diabo? O que a Bíblia fala em Provérbios? Ensina a criança para que quando não se desvie. Então o diabo, desde pequenininho, ele vai enfiando na cabeça da criança. Vai enfiando, vai enfiando, vai enfiando. Quando ela estiver grande, ali virou uma fortaleza. Vocês estão entendendo, pessoal? Sim ou não? Aí a criança já cresce. Não, papai e mamãe é um só. É macho para lá, macho para cá. Então quando ela estiver grande, ela não vai achar diferença nenhuma. Achar que é normal, exatamente. Porque a primeira noção de macho e fêmea que a gente tem é dentro da própria casa. Entre pai e mãe. Papai é homem, mamãe é fêmea. E assim a criança vai construindo o que é macho, o que é. E se a gente destruir isso, como é que a mente da criança vai entender? Ela vai achar que tudo é a mesma coisa. Por isso, olha o que a Bíblia diz. Nós temos que destruir os conselhos. Cuidado com os conselhos do diabo. O diabo ele não vai dar uma arma na sua mão para você matar alguém. Mas ele vai falar na sua cabeça. Mata. Pega aquilo ali. Faça tal coisa. Abandone isso. Tome essa atitude. Eu vou provar para você. Daqui a pouco eu volto aí, Baruque. Eu vou provar para você que isso está desde a criação. Abra a Bíblia em Gênesis, capítulo de número 3. Vamos lá? Mas antes de eu entrar em Gênesis, vai para Efésios 6:16.
Bota lá, Efésios 6,16. Olha só como é que esses conselhos do demônio é maligno. Olha só, e surte efeito. Olha só, sobre a armadura de Deus. Olha lá, sobre a arma da milícia. Olha lá, Efésios 6,16. Tomando sobretudo o escudo da fé. Presta atenção. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados. Viu? Então o diabo ele lança dardos. Para quê? Para te inflamar. Vou dar um exemplo, tá? Pegar aqui as mulheres, tá? A irmã tá lá, levanta cedo, lava a roupa. Fala comigo, lava a roupa. Vai, irmã, vamos lá. E lava que lava, né? Eu tô aqui no tanque, né? E lava a roupa, né? Acabou de lavar a roupa, tem que botar um bico do fogão para fazer a comida. Faz a comida, diga, faz a comida. Né? Mas antes já tem que ir lá na feira para comprar lá o negócio, né? E vai lá e fez negócio. Aí quando acabou de fazer a comida, ela vai almoçar, né? Beleza. Aí, depois do almoço, tem que lavar o quê? Mas antes de lavar a louça, presta atenção, ela senta no sofá e vai dar uma olhada no Facebook ou no Instagram. E quando ela olha lá, nisso o marido dela saiu de casa de boa. Fala comigo, de boa. Fala mais alto, diga de boa. Né? Tudo tranquilo, deu um beijinho e tal, foi embora. Só que ela tá cansadora, lavou roupa, fez comida, tá lá a pilha de louça para lavar e ela vai chegar em casa. Ah, vou descansar um pouco, vou ter que lavar a louça, né? Quando ela olha no Instagram, tá lá a colega dela, lá na praia, pegando marquinha e ainda tomando sol de biquíni. Tira foto e posta. Oh! É um dardo. Ai, que vida! Quando o marido chega, oi, meu bem, oi, bem nada! Você está entendendo como é que o diabo ele lança dardos para inflamar? Mas não é só a mulher não, isso é com o homem. O homem está aí no mesmo roteiro. O homem está aí, vai lá, pega a condução, sei lá, aí está lá, vai no Instagram lá. Aí, quando ele vai lá, vê aquela mulher lá de biquíni, fala, Deus me livre. Fale mais alto, diga, Deus me livre. Né? Com aqueles negócios, tudo lá, você já sabe o quê. Aí, quando ele vai olhar a foto da mulher dele, está lá com a roupa do deputado. Chega em casa, ela está lá com a roupa da Dilma. Diga comigo, que beleza. Né? Aí na hora, você entendeu o dado inflamado? Você entendeu? Na hora o Satanás fala na cabeça aí, ó. O que a outra tem, essa não tem, então. Cuidado com os dados inflamados do diabo. Eu vou mostrar que isso é desde a criação. Vamos agora. Por isso que eu não podia pular isso aí. Vamos lá. Gênesis 3, versículo 2. Vai, Baruque. Gênesis 3, versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, repete, disse Deus. Puxa vida, tá ruim hoje, hein? Fala, disse Deus. Muito bem, disse Deus. O que Deus disse? Vai! Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não, ouviu? Para que não. Então, diga comigo, ideia original. Fala, senão você dorme. Diga, ideia original. Entendeu? Pensamento original, não comer. Não foi o que Deus falou? Você viu? Agora presta atenção. Deus falou, não come. Ideia original. Continua. Então a serpente, leia, viu? A serpente não pegou a fruta e deu na mão dela. A serpente não pegou a Eva e levou para a árvore. Não, ela disse, ela deu um conselho. Ela deu uma ideia. Quem está entendendo? Diga amém. É assim que o diabo faz. Ele vai te dar uma ideia contrária à original. Lembra? Olha lá, ó. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Excelente. Então agora a gente tem duas ideias, dois pensamentos. Pensamento 1, qual é o pensamento de Deus? Não comer. Graças a Deus a senhora está participando. Vamos lá, tem mais gente aqui para participar. Vamos lá. E qual é o pensamento que o diabo disse? Para comer. Então você vê, a gente tem duas ideias. O que o diabo quer fazer? Causar confusão. A ideia de Deus: honra a Deus, seja dizimista, seja ofertante.
A ideia do Satanás, não, Deus entende, seu caso é diferente. A ideia de Deus, respeita seu casamento, leva Deus a sério, honra o Senhor. A ideia do diabo, não, Deus entende, o seu caso é diferente. Agora, olha o erro da Eva, agora, vai. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então o que a gente aprende aqui, pessoal? Que o Satanás, ele é astuto. Quem está entendendo, levanta a mão. Então você não pode ficar dando ouvido ao diabo. Se Deus falou não, acabou. Satanás acabou, não é não. Corta logo. Está entendendo? Levanta a mão. O diabo, ele é astuto, ele é sagaz. Você vai ficar dando ouvido? Irmão, você não escolheu viver essa vida? Vai viver essa vida. É o que Deus tem para você. Agora, como eu te falei da mulher, do homem, você não escolheu viver. Conversa com a pessoa, tá pesado, vamos remanejar, ajeite, mas não fica dando ouvido ao diabo, porque se ele enganou a primeira mulher, o primeiro homem, vai enganar a mim, vai enganar você. Olha o que a Bíblia está dizendo, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Agora, vai! Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, presta atenção, olha só, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, continua, e deu também ao seu marido, e ele, eu te pergunto, Adão e Eva já tinham comido dessa árvore? Não, mas por que eles comeram? Ouviram Satanás. Cuidado, se você ouvir Satanás, você vai fazer coisas que você nunca fez na vida. É o que a Bíblia está dizendo. Quem ouve o diabo vai fazer coisas que nunca fez na vida. Nunca traiu, vai trair. Nunca fez besteira, vai fazer besteira. Deus falou, não coma, senão você vai morrer. Mas pensa comigo, nunca ninguém tinha morrido. O que Deus quis dizer para que iria morrer? Para que se eles fizessem aquilo ali, eles iam ter resultado ruim que eles nunca tiveram em toda a vida. Porque eles não sabiam o que era morrer. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Nunca ninguém tinha morrido, sim ou não? Eles viveram ali, eram eternos, como Deus é eterno. Mas a desobediência a Deus traria a morte. O que seria a morte para eles naquele momento? Viver aquilo de mal, de ruim, noção de coisa ruim, que eles nunca tiveram. Mas por que eles viveram isso? Porque emprestaram a mente para o diabo. Você não pode emprestar sua mente para o diabo. Se Deus disse que é não, é não. Quer ver, à tarde eu preparei um outro. De manhã, vocês ouviram, fiz um. À tarde eu preparei outro exemplo. Atos 5, versículo 3. Vamos lá? Atos 5, versículo de número 3. Vocês vão gostar muito. Dona Maria Antônia está feliz que ela ouviu de manhã e voltou à tarde, né? A receber a bênção dobrada. Vamos lá. Atos 5, versículo 3. Vamos lá. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás? Viu? Se encheu porque estava vazio. O diabo, ele vai enchendo de pensamento. Na hora, irmão, presta atenção. Eu tenho pensamento ruim, você também tem. Todos nós temos. Não fica achando que eu sou pastor que não passa pensamento ruim. Coitado de mim, você não tem noção de tanto pensamento ruim que passa. Já teve época na minha vida que eu estava na moto, que o diabo perturbou tanto a minha mente, que eu tive que gritar. Se alguém passasse assim, pensasse, esse cara está maluco. Eu disse, Satanás, sai da minha mente! E citava a palavra, que você vai ver daqui a pouco. Então o que aconteceu? Ananias e Safira vêm ter uma propriedade por um valor. E o capeta foi e falou na cabeça dele, não precisa dar tudo isso não, dá só uma parte. E eles foram lá e fizeram como o diabo falou. Olha lá, Então Pedro, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu? Viu? Ele vai enchendo até que virou uma fortaleza. Agora, vai. Para aqui. Viu? Então antes dele mentir, o Satanás enche a mente dele. Viu? Vem a prática quando já está cheio. Então não espera ficar cheio. Quando veio o pensamento ruim, sai daqui. Veio o conselho do diabo, sai daqui. Conselheiro é só o Espírito Santo. Ele é o meu conselheiro, o príncipe da paz.
Eu não quero esse pensamento, eu não quero. Rechace logo isso. Olha o que ele está dizendo. Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herança. Agora, ó, olha o 4. É muito forte, né? Bota o 4 aí. Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Vai. Por quê? Porque, repete, fala. Porque formaste, entendeu? Lembra? Imagem. Então o diabo ele vai construindo uma imagem, ele vai formando. Não, esse negócio de ir para a igreja, fica em casa. Sua casa é sua igreja. Ou não tem gente assim? Né? Não precisa ir para a igreja não. O negócio de ir para a igreja, e para com isso, irmão. Salmo 23 diz: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Para com isso, irmão. O próprio Davi dizia: prefiro estar à porta da casa do Senhor que nas tendas da iniquidade. O próprio Cristo ensinava na sinagoga. Diga glória a Deus. Então você vê a importância de ir para a igreja. Mas o diabo ele vai formando, olha lá, ele forma, ó, porque formaste uma imagem, ó, esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens. Leia! Viu? Qual é o propósito do diabo? Nos separar de Deus como separou Adão e Eva. É isso que o diabo quer. Por que o diabo fez tudo aquilo ali, lá Adão e Eva? Não era para tirar eles do paraíso, é para tirar da comunhão com Deus. Por que o diabo vem com esse pensamento? Para formar uma imagem, para formar um pensamento, para nos afastar de Deus. Quem está entendendo? Diga amém, irmãos. Você vai ver, eu vou te dar um outro exemplo, ó. Bota aí Gênesis. Você vai entender agora por que veio o dilúvio. Bota aí. Gênesis. Deixa eu pegar aqui, Baruque. Gênesis. Isso. Gênesis 6:5. Obrigado, Espírito Santo. 5. E viu o Senhor a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Agora, ó. E que toda a imaginação, dois pensamentos do seu coração era só o quê? Má. Viu? Por isso veio o dilúvio. Que a pessoa só pensava em coisa má. Só pensava em coisa ruim. Aí Deus fala: quer saber uma coisa? Vem um dilúvio. Acaba logo com isso aí. Porque Deus olhou no céu e a pessoa só pensava pensamento ruim, irmãos. Não pode ser assim não. Quer ver uma coisa? Pastor, o senhor já ensinou sobre os pensamentos ruins, que vai atraindo coisa boa. Então, o que eu tenho que fazer para destruir? Porque, como você leu lá em Coríntios, que esse pensamento tem que ser destruído, senão eu vou me tornar aquilo. Então, pastor, o que eu tenho que fazer? Destruir o pensamento antes que ele vire uma atitude. Entendeu? Penso, logo existe, diz o filósofo. Diz o sábio Salomão: como imaginou a alma, você vai ser. O próprio Deus diz que os pensamentos dele são... Ai, meu Deus, vamos para Isaías. Vamos lá, Isaías 55. Isso aí não precisa, não? Isaías 55, deixa eu pegar aqui o versículo para vocês. Ó, Isaías 55. Vamos lá. Isaías 55, versículo de número 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, leia, mais alto do que os vossos. Então veio pensamento ruim, é pensamento do diabo, pode sair fora. O pensamento de Deus é de paz, não é de mal, mas para dar o fim que a gente deseja. Então a gente não vai ter o fim que Deus quer. Eles vai ter o fim que a gente pensa. Coloca aí, 3 João, capítulo 1, versículo 2. 3 João, capítulo 1, versículo 2. Esse é o Baruque. Amado, desejo, olha o desejo. Desejo que te vá bem, leia. Viu? Então Deus quer que nós sejamos bem-sucedidos em tudo. Mas você vai ver que não depende de Deus não, ó. Desejo que vai bem em e que tenhas o que, pessoal? Saúde. Então, viu? Deus não vai te dar saúde, Ele quer que você assuma a saúde.
É errado pedir a Deus a cura. Você tem que mandar o diabo tirar o que é dele da sua vida. Porque Deus quer que você tenha saúde. Olha lá, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde. Agora, olha só, assim como bem vai o quê? Se a tua alma, irmão, só pensa em derrota, só pensa em problema, só pensa em fracasso, meu irmão, pode ter certeza, não vai vir outra coisa, só vai vir isso. É o que a Bíblia diz, ó, bota aí, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, versículo de número 8. Bota aí. Filipenses 4, versículo de número 8. Coloca aí que eu vou preparar aqui também. Filipenses 4, versículo de número 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é... Muito bem, continua. Tudo que é justo, tudo que é puro, continua. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Olha só o que ele vai falar agora, presta atenção. Se há algum valor, se há alguma virtude, analisa. Isso que está vindo na tua mente, tem algum valor? Isso que está vindo na tua mente é bom? Continua. Nisso pensai. Viu? Então Deus está dizendo, tem coisa, você não tem nem que pensar. Quem está entendendo, levanta a mão. Tem coisa que é armadilha do diabo para tomar a tua mente. Ó. Se há algum louvor, se há algum valor, nisso pensai. Deus está dizendo, seleciona o que fica na tua mente. O campo de batalha é a mente. Deus, o diabo está lutando pela tua mente. Tudo que o diabo quer é assumir a central de comando. Quando ele assume a central do comando, irmão, o homem vira mulher, mulher vira homem. É uma rolaiada. Irmão, você acredita que tem gente lidando com cachorro igual filho? Eu estou falando sério. Eu fui pastor, aí ó, viu? Eu fui pastor da glória. É isso que eu estou falando. Eu fui pastor da glória. Tinha dia que eu estava lá evangelizando, aí eu vi a senhora empurrando um carrinho de bebê e gêmeos. Aí eu fui ver, poxa, que bonitinho, tem pouco que eu não vejo gêmeos, né? Quando eu olhei lá, 2 cachorros. São meus filhos gêmeos. Eu falei... Eu não tenho nada contra animal, irmão. Mas cachorro é cachorro, ser humano é ser humano, irmão. Cachorro nunca vai ser ser humano nunca vai ser cachorro. Mas você está vendo como é que o demônio ele entra na mente da pessoa e há uma inversão de valores. Hoje o certo passou a ser errado. E o errado passou a ser... Porque o diabo está assumindo a central de controle. Olha o que ele está dizendo. Ó. Se há algum louvor, nisso pensar. E continua. O que também aprendeste, recebeste, ouviste, e viste em mim, isso fazei. Agora, vai. E o Deus de paz... Então Deus não é com todo mundo. Deus é aquele que seleciona seus pensamentos. Seleciona seus pensamentos. Você vai fazer o que Deus manda. Ele vai ser com você. Eu vou te mostrar agora como é que o Satanás, ele tentou... antes disso, vai para Romanos 12, versículo 2. Estão gostando da mensagem? Sim ou não? Romanos 12, versículo 2, na tela. E não vos conformeis. Não aceita essa forma de derrota, de fracasso. Vamos lá. E não vos conformeis com esse mundo. Agora, mais transformar. Olha lá. Com a renovação... Viu do teu pensamento. Seleciona, destrói pensamento maligno e renova a sua maneira de pensar. Ah, eu vou para lá, vai dar tudo errado. Vai dar errado, irmão. Você está deixando o diabo enfiar isso na tua cabeça? Ih, irmão, eu me lembro quando eu me lancei na obra. Meu Deus do céu. Minha esposa está ali, ela sabe disso. Irmão, tinha um filho de um pastor, foi tirar serviço comigo, meus últimos serviços na Força Aérea. Chegou para mim e falou assim, rapaz, eu fiquei sabendo que você vai largar a Força Aérea para ser pastor, é verdade? Eu falei, irmão, Deus me fez um chamado, eu estou cumprindo o chamado do meu Deus. Cara, você é maluco, o nome dele é Luciano, que Deus abençoe a vida dele em nome de Jesus. Aí ele para mim, falei, por que, Luciano? Não entendi, é um chamado nobre. A Bíblia fala que aquele que almeja episcopato, excelente obra deseja. Não, porque eu sou filho de pastor, e eu vejo como meu pai sofre. E eu não quero que você sofra. Pô, você é um cara legal, você é um cara maneiro, companheiro. Pastor sofre muito, irmão. Irmão, se eu não tivesse o meu pensamento firmado, aquele pensamento ele me tirava. Isso aí. Ele veio para mostrar um outro pensamento. Ele veio para derrubar esse meu pensamento.
É o que o diabo faz. Deus te dá a ideia original, mas o diabo manda um sofisma. O que é um sofisma? É um outro pensamento, é um conselho maligno. Eu falei, meu amigo, quando é Deus que chama, como é que é? Ele calou a boca. E eu sou muito grato a Deus pelo meu ministério. Tenho luta, como todo mundo tem, mas as aflições que eu passo são incomparavelmente menor do que a glória que Deus tem me dado em vida e lá no céu. São 26 anos servindo a Cristo e continuo servindo o tempo que for. Mas não foi só ele, não. Irmão, eu me lembro, quando eu fui me casar, meu pai chegou para mim e falou assim para mim. Lembra disso, amor? Né? Meu pai chegou para mim e falou assim, me chamou no canto. Meu pai, apelido dele era xerife. Andava com 38 de um lado e uma pistola 9mm no outro. Me chamou no canto. Chega aí. Então ele fala, pai, o que foi? O papo é o seguinte, vou te dar um papo. Vamos lá. Eu fui lá conversar com ele. Fala, pai, você fez mal a essa garota? Eu falei, pai, não estou entendendo. Não, pode falar. Abre o jogo aqui é de pai para filho. Vamos conversar aqui. Você fez algum mal para ela? Eu falei, não, pai, a gente se respeita, nós somos evangélicos, estamos no caminho de Deus. Não, porque esse negócio de você casar, você é muito novo, cara. Eu tinha 22 anos na época. Pensa comigo, o que o mundo oferece a um jovem de 22 anos? Hein, pessoal? Hein, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Fala, rapaz, tu só tá namorando essa garota 1 ano e pouco, não tem nem 2 anos, cara. Que já era noivo, né? Tá com papo de casar, vai casar, que papo é esse? Fala pra mim, tu fez algum mal pra ela e a família tá te pressionando. Desse jeito. A família tá te pressionando, eu vou lá, e se você não quiser, você não casa com ela. Você não vai casar se você não quiser. Olha só, eu me senti uma mocinha. Tá amarrado, Satanás, né? Eu falei, pai, eu vou ficar com ela porque eu amo essa mulher. Por que eu vou querer ficar adiando? Eu tenho certeza que ela me ama. E eu a amo de todo o meu coração. Para que eu vou ficar enrolando, irmão? Vamos casar, vamos tocar a vida. Esse ano que entra agora, 25 anos de casado. Já fazendo bodas de prata para a honra e glória do Senhor Jesus. Né, mano? 25 anos. E digo para você, muita gente da minha família já casou, separou. Já está no 3º relacionamento com a vida perdida. Eu não estou falando mal, mas o que eu quero dizer para você é que você tem um pensamento e o diabo ele vai tentar destruir esse pensamento. Há uma luta entre Deus e o diabo pela tua cabeça. Porque quem assume o controle da tua mente ocupa o teu corpo. Você é uma consequência daquilo que você pensa. Por isso o primeiro versículo que eu dei para vocês é este. Penso, né? Como imaginou a sua alma, você é. Então do jeito que você imaginar, você será. Hoje eu sou advogado. Meu amigo, minha irmã, você não sabe a luta que foi. E estudava de manhã, estudava à noite, levantava às 4h30 da manhã para passar na prova da ordem. Eu estou mudando um pouco a pregação. Eu agora não estou falando só do ataque das trevas. Eu estou tentando te ensinar na resistência do Espírito Santo. Porque você tem um pensamento, a ideia original de Deus. Diga glória a Deus. Só que o Satanás ele vai tentar tirar essa ideia. Vem para a igreja, não. Foi aqui em casa. Assiste em casa. Não, irmão. A Bíblia diz, quão bom e formoso é que os irmãos vivam. Então vem para a igreja. Alegrei-me quando me disseram. Não tem esse papo. Não. Por quê? Olha só. Vai para Jeremias 23, 29. Esse aí a minha esposa anota. Anota aí. Jeremias 23, 29. Você vai gostar muito. Bota aí, Baruque. Não é a minha palavra como? Como é que a palavra de Deus é? Leia. O fogo. Você viu o que a palavra de Deus é? Por isso, irmão, você tem que vir para a igreja. Como assim? Olha lá. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo, o que ele faz? Viu? É a palavra de Deus que quebra a fortaleza do diabo. Entendeu? Você vem para a igreja com os pensamentos, só Deus e você sabe. Mas naquela porta para dentro, Deus me usa pela palavra dele para passar fogo no diabo. Para destruir todo o pensamento maligno. Por isso que aí a pessoa, eu falo que eu sou chato. Por isso que eu falo, irmão, vem quarta, vem sexta, vem domingo. Quanto mais você vir, mais pensamento do diabo vai ser destruído. Porque não há nada que destrói o pensamento do diabo se não for a palavra de Deus. Porque olha o que diz, volta lá para Coríntios, 2 aos Coríntios, onde a gente estava lá, que eu pedi para deixar marcado. 2 aos Coríntios 10, bota lá, versículo 4. Já estou quase terminando. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Vai. Destruindo os...
Então olha para mim, quem é que tem que destruir o conselho? Deus ou nós? Então não adianta você falar para Deus, fala para Deus, eu não aceito, fala para Deus. Não, é você que tem que destruir, presta atenção. Destruindo os conselhos e toda. Isso, excelente, muito bom. Por quê? Primeiro o diabo te dá um conselho. Quando ele vai formando aquela fortaleza, se torna uma soberba, uma altivez. Tanto que tem pessoas, você vai falar da palavra, ih, nem fala, já sei. Ou não é assim? É altivez, é soberba. Você viu? Já se tornou uma fortaleza. Mas não para, porque é o martelo, é o fogo, é a palavra de Deus que destrói. Só ela tem esse poder, não é arma física. Você não vai chegar pro diabo e aí, vem na mão. Vamos lá, tá onde, pomba, gira? Tá, vou dar um tiro. É assim? Vem, tranca a rua, vamos lá, luta o boxe. Hein, pessoal, é assim que você vence o tranca a rua? Vamos lá, Lúcifer, eu tenho a metralhadora aqui, ó, bazuca. Bum, vou explodir. Hein, pessoal? Não, você vai vencer o diabo pela palavra. É o que ele está dizendo ali, ó. Destruindo os conselhos e toda altivez, olha só, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Presta atenção, ó. E levando cativo. Ó, todo, olha, ó, pensamento, ó, entendimento, a obediência de Cristo. Vem um ataque na tua saúde. Satanás, sai do meu corpo. Sabe por quê? O meu corpo é templo do Espírito Santo. Quem habita aqui é a saúde. Jesus Cristo me dá saúde, Ele não me dá doença. Vem o pensamento, vai dar errado, não vai dar não. Sabe por quê? Porque o meu Deus vai na minha frente. Eu irei diante de ti, endireitarei caminhos tortos, quebrarei portas de bronze e despedacei ferros de ferro. Diga glória a Deus. E essa união, não, vai dar certo essa união sim. Sabe por quê? Porque o que Deus uniu, nenhum Satanás separa. Você está entendendo que eu estou só usando a Bíblia? São os conselhos, destruindo, trazendo cativo. Por isso a Bíblia fala, conhecereis, e a verdade, conhecimento. Tem gente que fala assim para você, eu fui, no início da caminhada, muitos falavam isso para mim, né? E o que aconteceu contigo? Agora é Bíblia. A religião não permite você ir para tal lugar, e te fizeram uma lavagem, né? O pessoal fala, não é lavagem cerebral, irmão, é comunhão com o sobrenatural. Entendeu? Você tem a mente de Cristo, diga eu tenho, fala a mente de Cristo. Entendeu? Olha lá que ele vai dizer, ó, e levando cativo todo entendimento, a obediência de Cristo. Agora vocês vão gostar muito. Agora, ó, e estando, isso, ajuda aí, continua, vai. Para vingar toda desobediência. Olha só. Quando que isso vai acontecer? Quando for cumprido o quê? Jesus é o nosso vingador, irmãos. Ele está aqui pronto para cumprir com a saúde na nossa vida, com a prosperidade, com a fartura, com o sucesso, em todas as áreas, em nome de Jesus. Mas quando ele vai fazer isso? Quando você mudar a sua mente e praticar o que a palavra de Deus diz. Quer ver uma coisa? Você já percebeu que ninguém consegue acabar com o terrorismo? Pastor, como assim? Porque o terrorismo, ele é uma ideia, irmãos. Pastor, como assim? Eu vou te explicar. Olha para mim, presta atenção. Presta muita atenção. Você mata um terrorista e nasce 50. Presta atenção, porque eles são assim desde pequeno. As crianças lá, desde pequenininha, elas são levadas a um pensamento. Se eu morrer em sacrifício ao meu Deus, Deus, né? Eu vou ter um lugar lá no céu. Eu vou ser uma pessoa muito feliz. Lembra dos kamikazes? Da guerra mundial, lembra? Né? Que vinha um avião, bum! Um só, num kamikaze daquele no avião, matava centenas. Porque na cabeça dele, daquele terrorista, ele matava e ia para o céu. Você viu? Porque o terrorismo é um pensamento. O terrorista é uma pessoa. Então, se eu quero acabar com o terrorismo, só tem um jeito, um outro pensamento. Qual é o pensamento? O cristianismo. Vocês entenderam? Por isso o maior milagre de Jesus não foi ressuscitar mortos, não foi curar enfermos, não foi expulsar demônio. Olha para mim, esse é o maior milagre de Jesus, deixar o pensamento de Deus aqui, ó. Aqui estão todos os pensamentos de Deus. Aqui pode mudar a metanoia, mudar a sua mente. É através da palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém, pessoal. É aqui que muda. Quer ver uma coisa? Você sabe quem fez o microfone? Você conhece o nome da pessoa que fez o microfone? Mas você está usando ele, está vendo? É uma ideia.
Você não conhece quem fez essa blusa, mas eu estou usando ela, usando a ideia. Você não conhece, irmão, quem fez essa caixa de som, mas é uma ideia. Foi uma ideia e até hoje a gente usa. Ideias não morrem. Para você destruir uma ideia, só uma outra ideia. Para você destruir o conselho do diabo, só o conselho do Espírito Santo. Como assim? Por isso a palavra de Deus é o martelo que destrói a rocha, queima. Você entra por aquela porta com pensamento, só Deus, vocês sabem. Você chega aqui, Deus me usa no fogo da palavra e destrói todo pensamento maligno. Porque Jesus é o martelo, a palavra é o martelo que destrói a rocha. Vamos lá, Mateus 4, versículo 2. Aqui eu encerro, vamos lá? Mateus 4, 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve... Muito bem, continua. E chegando-se a ele, o que o diabo fez? Disse. Diga comigo, disse? Você viu? O diabo não pegou uma pedra e deu para Jesus. O diabo não chegou e tacou uma pedra em Jesus. O diabo não chegou e empurrou Jesus. Deu uma rasteira em Jesus. Deu uma banda. Não. O diabo deu uma... Isso, exatamente, um conselho, uma ideia. Olha a ideia que ele deu. Olha lá, igualzinho a Adão e Eva. Olha lá, vai. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem... Viu? É uma ideia que ele dá. Agora, olha o que Jesus vai responder. Ele, porém, respondendo, disse... O que ele falou? Vamos jejuar. Foi isso que ele falou? Vamos orar. Foi isso que ele falou? Não. O que Jesus respondeu? É o que você tem que vencer. É isso que você tem que responder na palavra. Foi diferente da Eva? Viu? A Eva ficou olhando. O diabo explicando, não, você vai ser igual a Deus. Jesus mandou logo, está escrito, Satanás. Por isso você tem que vir para a igreja, para você saber, tudo está escrito aqui, ó. Para você ter os pensamentos de Deus na sua vida. Por isso eu às vezes sou chato. Mas todo dia, minha esposa está ali, ela sabe, eu gravo mensagem. Para quê? Para todo dia, ouviu, seu Carlos? Você já tem uma mensagem de Deus na sua mente. Todo dia, quando você ligar o seu telefone, você já recebe uma mensagem de Deus. Todo dia, para quê? Para o diabo não assumir o controle da sua mente. Olha lá, e disse Jesus, está escrito, vai meu filho, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Continua. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Agora, e viu de novo uma ideia, falando, dizendo, dando um pensamento. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, usando a Bíblia, vai, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. Continua. E disse-lhe Jesus, também não tentarás? Viu? Olha só, hoje em dia o diabo tem usado muito isso. Textos isolados para confundir a sua mente. Você acredita que um dia Deus me usou para ajudar uma esposa de pastor? Sério? Ela tinha perdido um irmão e chegou perturbadinha na igreja, na época. Ela chorando, perturbada, eu estou muito perturbado, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Aí eu falei, o que foi? Não, que meu irmão morreu, e eu estou chateada, estou angustiada, esposa do pastor, né? E conversando comigo, aí eu falei para ela, mas o que foi que aconteceu? Não, o pior não foi isso, além da dor da morte do meu irmão, eu pedi uma palavra para Deus, olha só. E é aquele tipo de pessoa que joga a Bíblia assim, tipo tirar na sorte. Nunca viram, não? Tem gente, vou abrir a Bíblia, fala comigo. Tá, é aqui, eu vou ler, né? Para com isso, irmão. Tem que anotar, escrever, chega em casa estudar. Não é salamê, minguê, o escolhido foi? Vou ler aqui. Não, você está abrindo brecha. Textos isolados. Sabe o que ela leu? Antes ela orou, Deus, fala comigo. O que o senhor quer que eu faça? A dor da morte do meu irmão está muito grande. Fala comigo. Fala comigo, Deus, eu vou abrir a Bíblia aqui, fala comigo. Quando ela abriu a Bíblia, estava escrito assim, ó, e Judas se enforcou. Você está entendendo como é que o diabo trabalha? Se lança daqui abaixo, usando o quê? Viu? Mas olha para mim, o Judas se enforcou por quê? Ele não tinha traído Jesus? Você está entendendo como é que um contexto explica o texto? Você não pode pegar uma frase isolada. Alguém está entendendo? Levanta a mão. Então cuidado, Satanás usa frase isolada para entrar na sua mente.
Não, Deus entende, faz isso aqui, tem nada a ver. É o famoso não tem nada a ver. Continua, mas ela não caiu na armadilha não, tá? Deus operou ali, orientei na palavra. Vamos lá. Novamente o diabo transportou a um monte muito alto. Vai. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Agora, de novo dizendo, viu? Dizendo, tudo isso te darei, se prostrado. Então veja, o diabo deu 3 ideias para Jesus: transforma, lança e se curva. Foi 3 ideias que ele deu para Jesus, 3 pensamentos: transforma a pedra em pão, se lança daqui abaixo, e agora o último, me adora. São 3 pensamentos, e Jesus continuou firme na palavra. Ali você vai ver agora que o diabo e Deus estavam disputando a mente de Jesus. Se ele tentou sugerir a Jesus, será que não vai ver para mim, será que não vai ser para você? Alarga esse marido, largo não, Satanás. Alarga essa esposa, largo não. Olha lá, vai. Então disse-lhe Jesus: vai, Satanás, lê. Vê Jesus só usando só quebrando, só fogo no capeta. O diabo tentando desconstruir, ele destruía. O diabo tentava formar uma imagem, um pensamento, Jesus destruía na palavra. Vai, meu filho. Ó, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele. Aqui eu termino. Olha que coisa linda. Vai. Então o diabo, o pensamento vai embora. Entendeu? Aí o Satanás sai. Agora, ó, e eis que chegaram. Quem é que chegou? Para fazer o quê? Eu creio que é anjo de Deus aqui para servir a gente. Mas você entende por que o anjo não chegou antes? Porque havia uma batalha. Irmão, os anjos vão servir a gente vai ter muito sucesso em nome de Jesus. Em parte eu prego, em parte eu profetizo. Receba essa mensagem. Deus tem grandes vitórias para a sua vida, em nome de Jesus. Diga todo mundo comigo: eu tenho a mente de Cristo. Fala você agora, fala. De novo, fala. Quer ver uma coisa? Fecha os seus olhos, todo mundo. Vamos lá, fecha os olhos. Agora, você pensa em você abrindo os olhos e Jesus vindo te buscar. Pensa agora, fecha os olhos. Fecha, meu filho. Não é pecado fechar o olho, não. Os anjos vindo te receber. Veja agora você chegando na Nova Jerusalém. Jesus dizendo assim para você: vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do século. Imagina agora Jesus mostrando para você quantas coisas a igreja construiu e chegou pelo teu dízimo, pela sua oferta. Imagina agora as pessoas que você ajudou a salvar, a libertar das trevas. Jesus mostrando todas elas. Ó, que esse aqui é perturbado, essa aqui era endemoniado, esse aqui estava todo destruído, mas foi você, meu filho, foi você, minha filha. Oh. Imagina Jesus te abraçando e dizer: olha, através de você eu pude ser glorificado lá na terra. Através de você eu pude mostrar que eu ainda vivo. E Jesus dizendo: pode entrar, porque ali na porta maior é o Pai te recebendo de braços abertos. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Abra os olhos agora. Olha para a pessoa do seu lado, olha para ela, por favor, olha rapidamente. Olha para essa pessoa do seu lado, abre os olhos e olha. Como é que está o semblante dela? Ó, a irmã está quase chorando ali, ó. A dona Lourdes enxugando as lágrimas. Pastor, olha para mim. 1 minuto que a gente gastou só pensando em coisa boa. 1 minuto! Imagina se você treinar sua mente para isso. É isso que o diabo não queria que você viesse aqui hoje, para que você não ouvisse isso. Mas Jesus te trouxe. Ele tem algo sobrenatural para a sua vida. Ainda dá tempo, hein? 7 horas da noite é a última reunião. Ainda hoje. Venha, Avenida Miriti, 2440, no Largo do Bicão. Aqui estamos cheios da unção. Traz a foto da família. Vamos aplaudir a Jesus Cristo?